Deixa eu trazer aqui, porque tem uma legendinha aqui, ó. O guardião Pedra do Vigia, solstício de verão. Guaranis tinham conhecimento de astronomia e formaram as pedras para marcar as estações. Pedras têm posições perfeitas que marcam solstício e equinócio. Os guaranis construíam coisas incríveis para marcar tempo para as plantações. Enfim, essa história dos guaranis em si é uma história que vem cadastrada. O que a gente sabe, né, é que a história é muito anterior a isso. Eles remetem aos guaranis, mas o que a gente tem aí pode ser, sim, anterior até mesmo ao que a gente tem desses povos tão conhecidos que vagaram aqui pela América Latina, os maias, os incas e os astecas. Então, vamos um pouquinho para trás, né? Porque o que a gente tem de indícios dentro de toda essa pesquisa é que, sim, essas coisas datam de muito mais tempo, tá? Só para ter uma ideia de como essa coisa é distorcida, os incas, que a gente conhece como os incas, jamais se chamaram de incas. Inca Sim. é um título, é rei, é o governante, né? Isso é um título nobiliárquico, é uma posição, né? E aí vem o europeu, né? O doutor, o especialista, e não. Então, esse é o povo inca, eles construíram isso, construíram aquilo. E quando a gente começa a olhar, pega Machu Picchu mesmo, né? As construções com as maiores pedras e com os encaixes perfeitos são as da base, são as mais antigas. Então, fica muito evidente que houve ocupações posteriores de um povo que não tinha tecnologia para construir esculpir com as rochas da forma como era feita, não tinha tecnologia para erguer as pedras da forma como era feita, nem para fazer os encaixes milimétricos que eram feitos. E esses encaixes a gente vê pelo mundo inteiro, E o que a ciência oficial vai dizer? Não, o homem chegou aqui na América do Sul muito depois, foi o último lugar do planeta a ser ocupado, porque ele teve que sair lá da África, passar pela Europa, passar pelo Estreito de Bering, né, passar por toda a Ásia, Estreito de Bering, chegar na América do Norte para depois chegar na América do Sul, ou seja, muito longe, é muito tempo de andada, gente, é muita caminhada. Então eles chegaram aqui cansadinhos, coitadinhos, né? E chegaram burrinhos também. Então eles só conseguiam caçar, usar ponta de flecha, né? Aprender a usar arco e flecha, uma coisa assim, né? Chegaram na pedrinha lascada e aqui ficaram, né? Então é uma gente muito nova, não teve tempo de construir, então não tem construção. E a gente sabe, e a gente já falou aqui em outras vezes, que isso é uma grande balela, né? É aquela coisa da história oficial permitida. Sim. Principalmente porque, pela história oficial, o mar é a divisão. Os oceanos são barreiras. E, na verdade, os oceanos são as grandes vias de integração, né? Acesso? Os De grandes vias de acesso. acesso? Ponto. Exatamente. Deixa eu falar só um pouquinho do guardião. Isso que eu ia falar. Vai lá. O guardião tentam Olha falar... o Antônio aqui, ó. Tentam falar que foi uma simples coincidência e que as pedras... Mas a posição solar no guardião, ela define as 4 estações exatamente. Porque foi testado, foi provado, né? Agora, tem muita gente estudando o guardião, porque ele realmente... define muito bem as 4 estações e ele foi propositalmente, cada pedra milimetricamente desenhada para isso, né? Então é muito legal assim a história dele, e eles reverenciam muito na região, né? Como um grande cuidador mesmo, né? Um cuidador de memórias. Então é muito bacana. Sim. Assim, é um grande... Não, a quantidade de pedras, a pedra redonda, o que é a pedra furada lá em Urubici, né? Aí, coincidentemente, assim, o vento furou a pedra, né? Não, e curiosamente o Sindacta se coloca lá e fecha aquela área onde tem a pedra furada e você entra com autorização e a pedra furada está lá distante. Que coisa, né? Logo o Sindacta, gente, mas está tudo certo. Não, e ela tem um formatinho que chamam de pedra da fertilidade também, que daí eles cuidam quando o sol bate, que daí a Dini explicou um pouquinho aí de que daí é verão, e daí eles cuidam a procriação exatamente no tempo certo, para que as crianças nasçam. Sim, isso. É todo o ritual da fertilidade, né? Eles têm nasce na primavera, quando chega o inverno já está grandinho, isso. Né? Já saiu da fase mais crítica. Gente, o que esses povos sabiam de astronomia e que a gente não sabe, é uma coisa absurda.
Bia, fala um pouquinho agora aqui, ó, das grutas, ó. Nossa, essas grutas, Vamos lá. inclusive, tem uma história de que Aí, ó. implodiram uma gruta, Sim, foi vou botar aqui. dinamitada, e daí o que Isso. eles falam é o seguinte, que essas grutas entram e que são os portais intraterrenos, né? Que são grandes portas mesmo para que a gente consiga entrar. E o que aconteceu? O governo dinamitou uma delas, que era a mais aberta, sei lá. Então, eles tinham dois relatos, que lá tinham pedras preciosas e ouro, então, para que não se tornasse mais uma serra pelada e houvesse muitas guerras e mortes, né? Por causa disso, eles dinamitaram para ninguém entrar. Tipo, blá, 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 blá. Exatamente. Blá, 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 blá. As pedras preciosas, mas ok. E a outra teoria é o seguinte, as pessoas sumiam, se perdiam, entravam e sumiam. Para que elas não se perdessem, para que não ficasse esse jogo de onde estão as pessoas, e eles dinamitaram tudo. Então, assim, mais uma vez, a gente fica sem respostas, porque tem algo que eles não querem que a gente saiba, né? Tem algo que não se pode falar. Tem algo, então é melhor destruir tudo. Né? Então, tem várias grutas desse tipo, e dizem que saem alguns barulhos e alguns eventos. E não é só durante a noite, tá, gente? Durante o dia também. A gente consegue avistar algumas coisas. Até naves mesmo, dependendo das grutas. E o que é interessante é que nós temos um trabalho aí, isso a gente tem que fazer uma pesquisa mais a fundo, de um casal americano que teve mapeando essa região, justamente essa região de Garuva, em 2011. E eles fizeram um vasto mapeamento dessas grutas, desses túneis. E por que eles fizeram isso? Porque quando você chega perto, eles utilizaram instrumentos de medição. Quando você chega perto desses lugares, quando a gente fala de vórtice energético, quando a gente fala de anomalia magnética, você tem alteração de todo um campo, né? Eletromagnético, você vai para o elétrico e para o magnético. Né? Então, quando você junta isso e você usa aparelhos de medição, o que você vê ali, cientificamente falando? Alterações de campo energético significativas. E foi o que eles encontraram. Então, com esse mapeamento, né, eles conseguiram provar que, sim, existiam coisas bem anormais perto dessas grutas, e pessoas mesmo, expedições com guias que vão para fazer a caminhada, para mostrar o lugar, enfim, conseguem sentir essas diferenças. Por exemplo, as ETzinhas aqui, quando eu chego, por exemplo, eu posso falar de mim, mas a Ana é igual e a Bia também. Quando a gente chega nesses lugares, a gente fica suada, sabe? Tá um barulho de microfone, o que está acontecendo aí? Pois então. E a Anne some e volta. É alguma coisa. Eu não sei se é o passarinho que está mordendo alguma coisa da Anne. O Duda passeando na frente da câmera. É o Duda inspecionando tudo aqui. E aí coloca para conhecer ele falando disso. Olha, e aí? Eu vou ter que abrir um parênteses agora. Nós estamos indo para Santa Maria e eu tô louca para conhecê-los. Imagina essas três juntas aqui, o que vai dar? Gente, agora, olha eu vou tirar uma foto, vou botar no Instagram, eu vou divulgar esses passarinhos maravilhosos. Gente, agora é assim, ó, para fazer um boom, porque Bianca sabe o que é essa luz vermelha. Raquel, se você estiver aí na live, Raquel também sabe. Nós vimos exatamente 2 naves assim. Eu não sei se alguém filmou, tá? Gente, eu não consegui filmar. Eu tenho algumas filmagens daquele dia, tá? Mas eu fico toda arrepiadérrima quando eu escuto. Pois é. E essa luz vermelha foi exatamente o que nós vimos. Passaram 2, justamente que a gente lá no espaço de vivência, elas passaram por cima do morro, tá? E num sobrevoo completamente atípico, que não tem nada a ver com helicóptero, com drone. E aí o relato é o seguinte: essa foto, tá, vem de um guia com total experiência, que trabalha já no local há anos. Ele não dá o nome dele justamente para ter a proteção da identidade, enfim, né? E ele faz um trabalho de monitoramento da área,
Tá? E eles sabem, né? Esse pessoal que trabalha ali, eles sabem diferenciar o que é drone, tá? O que é aeronave ali que está sobrevoando. E não era. Ela fazia um movimento completamente atípico, né? E a Ela altura que ela sumia. estava, seria impossível ser um drone. Não Sim, teria sim. como. E E o esse relato. avistamento de luz vermelha ele é recorrente na região. Sim, Muita gente vê. exatamente. E foi o que o nós acontece é vimos. que a maior parte das pessoas leva só celular, não leva uma câmera com uma capacidade de lente melhor, e aí fazendo filmagem com o celular não fica legal, né? Aí fica sempre aquela luzinha piscando, aquela coisa fora de foco, né? Que aí a gente não Exatamente. consegue estabilizar porque bota o zoom grande, e aí entra naquela coisa que qualquer um fica dizendo, não, mas sempre pode ser qualquer coisa. Né? E muitas vezes não é qualquer coisa, são coisas bem específicas, assim como os avistamentos de naves cilíndricas e naves esféricas são bem frequentes também. Olha só, no nosso curso a gente vai ter uma vivência à noite também, com fogueira, com conversas, a gente vai falar sobre coisas muito incríveis que acontecem por lá, e vai ser à noite, e vai ser exatamente aonde a gente viu também, né? Então, espero que a gente tenha a presença deles lá. Pois é, e a gente pode Já fazer fica um o convite. trabalho. Já fica o convite para eles aqui. Né? Convite público. Adoro. Gente, e foi muito fácil, assim, o avistamento, ninguém estava esperando e a gente não estava se concentrando. Dessa vez a gente vai fazer com concentração, direitinho, né? O Steven Greer tem um trabalho maravilhoso com relação a esse tipo de chamamento, a gente pode chamar assim, né? Que ele faz da forma dele, né? Mas a gente pode são os telepatar. exercícios, Dini, esses são os exercícios de exoconsciência. Isso, e a gente tem uma professora de exoconsciência, sabe? Chamada Ana Scott. Que vai junto. Que vai junto, que vai estar lá. Nossa! Assim, baseado no trabalho de Rebecca Hardcastle Wright, olha só que chique. Sim, porque a parte de exoconsciência é exatamente. Exoconsciência é com Dona Ana Scott, gente. Então, né? Vocês já viram quem é que vai fazer isso aí. Quem tiver máquinas fotográficas profissionais, por favor, né? Já vamos levar a nossa câmera, levar a câmera com um tripé, deixá-la lá gravando. Né? Então, gente, aqui, ó, muitos relatos de avistamentos de noite, humanoides, barulhos de fim do mundo, sim, porque já viram, várias pessoas já relataram que viram intraterrenos, assim, né, humanoides muito altos, muito altos, muito altos, como a gente teve agora aquela polêmica da Ilha do Mel, para quem não viu, né, e que começou aquela coisa toda no Instagram, que era jogador de basquete, e depois veio desmentindo que não era, e a gente sabe que aquilo ali estava muito estranho. E só pela energia que você sente da filmagem, né, a menina lá, coitada, que ficou, ela teve até que apagar a conta dela do Instagram, né, que filmou, mas enfim. Obrigada, Cristiana. A Cristiana me mandou fotos de garuva aqui no privado, no meu Telegram. Deixa eu até pegar aqui. Ai, que legal. Ó, e a gente passa para cá. Deixa eu só falar um pouquinho sobre. Às vezes a gente percebe uma coisa, só que quando a gente escuta de outras pessoas, a gente tem muita certeza. Essa neblina antes do avistamento, para mim, é uma coisa muito clara. Hoje, quando eu olho no morro, é uma nuvem meio colorida, meio neblina, meio não sei o quê. Quando eu vejo aquilo, eu falei, estão aqui. Então, olha as fotos que a Cristiana mandou. Então, peraí. Deixa eu botar. Meu Deus! Gratidão, Cristiana. Meu Deus! Essa foi as fotos que o pai dela tirou em Garuva. Olha isso. Nossa, chega a dar uma pontada aqui, ó. Nossa! Maravilhoso. Olha lá, a Raquel falando, ó. Cadê que eu perdi aqui? Raquel, onde é que você botou? A Raquel falando que eu vi. Pois é, a gente estava junto lá fora, não estava, Raquel? Eu acho que a gente estava. Não, e foi tenho engraçado gratidão, que cadê? Eu tenho gratidão, diz assim, meninas, eu tenho alguns vídeos, como posso enviar? Manda para o nosso Telegram. A gente tem na descrição do vídeo aqui o nosso Telegram privado meu, o da Dini. Pode mandar para a gente. Aí a gente publica lá no canal. Sim, isso aí. E, gente, o mais impressionante é que, assim, a energia é muito forte, né? A pessoinha... Tem o Daniel. Daniel! Que legal! Beijo!
a energia do local é muito forte, né? Justamente por causa desses vórtices energéticos. Eu fiquei tão zoada na hora que a gente chegou lá na sexta-feira, que eu tive que sair de dentro lá do lugar que ia ser o curso, enfim. Eu saí, eu fui pro lado de fora, aí fiquei assim na parede, porque o negócio rodava, fazia barulho. É um negócio fora do normal, né? Então, assim, vocês imaginem o que vai ser nós juntos aqui, todo mundo desperto lá naquele lugar, né? Vai dar tudo certo. Maravilhoso. Olha Olha isso. que coisa linda. Né? Ok. Aham.